agora nós vamos retomar as 5 fases de um projeto. E para isso, eu vou explicar por que essa aula veio parar aqui agora. Por que a Aline decidiu que a gente tinha que ter uma mudança terminológica em pleno final do ano? Por 2 motivos. Primeiro, porque a gente não tem aprendizado novo só quando vira o ano, só na fase de iniciação de um projeto. Não, a gente tem aprendizado novo como consequência de uma construção que se segue de forma constante. Então, eu não preciso esperar virar o ano para entender que agora eu posso ter um conteúdo novo. Nós estamos em dezembro, nós estamos tendo aula desde lá de 5 de novembro, de 5 de janeiro. É evidente que nós estamos aprendendo, nós estamos na aula 158. Então, nós não precisamos esperar alguma coisa para consolidar um conteúdo. Essa é a primeira coisa, até para vocês verem quanta coisa dá para se fazer no final do ano, sem essa bobagem de, é só quando virar o ano, não tem nada disso. E o outro... construído e alimentado uma vida inteira, eu precisava de muita atenção. Então, eu dei um pico de intensidade no projeto Afine-se dentro do programa Saúde, e isso significou que os meus programas os meus demais programas financeiro, lazer, relacionamentos, espiritualidade, todos os demais, seriam retomados como prioridade no sprint seguinte. Não significa que eu vou deixar eles em segundo plano. Não, significa que dentro do meu programa, o meu projeto, que nesse caso era o Afine-se, ia terminar lá no dia 4 de setembro. Como terminou? A partir de 5 de setembro, o que acontece? Novo movimento estratégico, nova dança das cadeiras na minha priorização. É assim que a gente consegue progredir em todos os nossos programas sem deixá-los esquecidos. Os projetos, eles também têm responsáveis, que são as pessoas que assinam embaixo, né? Tem as pessoas que são os líderes dos projetos, então nos projetos individuais nós somos os líderes, e tem as pessoas que têm também responsabilidade no projeto, mesmo que não sejam o líder. Por exemplo, se eu vou contratar a Clarissa para me entregar o calendário de conteúdo, a Clarissa não é líder da minha empresa, mas ela é responsável por esse projeto junto comigo, né? Então, a gente tem responsáveis, a gente tem tarefas e agendamentos, que são as coisas que constroem os objetivos, né? As coisas que nós realmente fazemos. Nós temos prazos conforme os sprints, e nós acabamos de ter uma aula sobre sprint. Então, o projeto que é fixo, ele vai sendo separado por sprint. E nós temos os subprojetos ali dentro, né? Se a gente pegar a empresa, que é um projeto, nós temos dentro dela o comercial, o marketing, a gestão, a operação e etc. Então, tudo isso é um projeto. Um projeto é a gente pode dizer que é uma área da vida até aqui pra gente acessar todos esses benefícios. Então, tudo isso aqui a gente já sabe. Só que, o que eu venho tratando com vocês já há algum tempo? Que existem projetos que são fixos e existem projetos que são variáveis. Na gestão de projetos raiz, lá no MBA, lá na academia, digamos assim, a gente chama projeto só o que é variável. E aí, as áreas da vida, por exemplo, elas seriam programas, que são coisas que não têm data de término. Uma das premissas dos projetos na gestão de projetos raiz é que ele tem que ter uma data de término. Vem na 4ª fase da gestão de projetos, que é o monitoramento. À medida que eu vou acompanhando, eu vou tendo respostas sobre o que precisa ajustar, e aí eu vou ajustando, e aí eu vou progredindo. E a prosperidade, ela vem na fase de conclusão, por quê? Porque eu atingi o meu objetivo. Eu prospero quando eu atinjo o meu objetivo, e à medida que eu atinjo o meu objetivo, eu desbloqueio novas fases de projetos e entro em novas fases de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e conclusão. Esse é o ciclo de um projeto. Então, o que ela teve que fazer? Ela teve que pensar em novos produtos. Uma das coisas que nós fizemos nesse caso foi desmembrar combos e vender os valores avulsos, porque para o cliente final fica um valor menor, mas para a empresa fica um valor maior, porque eu vou vender esse valor menor mais vezes e não vou precisar investir mais horas de trabalho naquele cliente. Então, acabou que eu aumentei o meu ticket médio. Então, foi uma das estratégias que a gente fez para que um pico de faturamento não gerasse uma fragilidade na empresa nos próximos meses. De novo, isso é gestão acontecendo,
que foi o que eu falei na aula passada. Por isso que a base sempre é gestão. A base sempre vai ser gestão. Eu preciso definir como as coisas vão ser e avaliar como as coisas estão sendo para eu poder definir os meus próximos passos, tá? Então é 100% só para quem procura. Muitos negócios funcionam assim e não crescem por causa disso, né, Anne? No caso dela, o que tá acontecendo é que ela faz tudo isso, só que agora ela vai fazer só pro produto que ela quer vender. Porque ela já não precisa mais fazer pro produto também, ela pode fazer só no serviço. Eu preciso ir desatando nó por nó, para que aí ele chegue aonde é saudável para ele. Fazer isso com muita velocidade, às vezes, cria traumas e não é saudável e fica insustentável. Que é a história do acordar 5 horas da manhã. E que foi uma conversa que a gente teve até no Product Clube do Livro esses dias, sobre até que ponto o cara que vende alta performance tem uma vida parecida com a minha. Esses dias, por exemplo, eu e a Dani ouvimos um especialista, um homem especialista em várias coisas interessantes, dizendo que, então, cara, que tem muita cliente mulher, inclusive, dizendo que sobrecarga é uma ilusão. E aí a gente engoliu seco e tomou as decisões que a gente tinha que tomar sobre isso. Foi muito pesado pra gente ouvir isso, porque, poxa, a gente acha que as pessoas já sabem, as pessoas não sabem. Então, nossa, é uma visão tão simplória das coisas. E a gente falou sobre isso, eu ainda disse, o crescimento ele é sustentável quando ele é aos poucos. Não dá pra tu virar uma chave, agora eu acordo 5 horas da manhã e tomo suco verde, todos os dias. Não é sustentável isso. O sustentável, ele é aos poucos. Então, até essa data, a prioridade absoluta é essa, depois vira e sempre uma por vez, através do sprint, como a gente viu numa aula recente. Dei uma olhadinha nesse caso. E aí a gente tem saúde, lazer, autocuidado, a carreira, a empresa, relacionamentos, família, autoaperfeiçoamento, espiritualidade, realização, são coisas que são fixas. E a gente tem os projetos, que são variáveis, que tem uma data de conclusão. E aí eu posso ter um projeto de lançamento de produto, uma transição de carreira, um sprint com um objetivo específico. E, claro, a gente vai sempre seguir os 4 P's da produtividade, por isso eu coloquei ali o ciclo, né? Percepção, prática, progresso e prosperidade. Nós sempre vamos andar em ciclo. Quando nós chegarmos na conclusão, que é a fase de prosperidade, nós desbloqueamos uma nova fase e aí inicia-se então um novo ciclo dentro de um novo sprint para que o programa siga progredindo. Dessa forma, vocês terão mais clareza sobre quanto de recurso cada um precisa e se vocês têm esse recurso disponível. Consequentemente, terão mais tranquilidade quanto aos resultados. E aí volta ao que a gente falou no movimento estratégico do mês passado. Será que o resultado que eu estou construindo está proporcional ao investimento que eu tô colocando? Porque daqui a pouco eu tô investindo pouco recurso de tempo, dinheiro e energia esperando um resultadão. E aí eu não vou ter. Então eu preciso me preparar para isso também, até em termos de ajuste de expectativas. A Alana disse que tá claro, a Lizzie disse que tá claro, a Simone disse que tá claro. Ótimo. Espero que esse movimento contribua muito para que vocês sigam progredindo. Lembrem-se, não existe momento certo. Existe o momento em que precisa. Então, precisamos fazer um ajuste terminológico para progredir dentro da comunidade? Precisamos, então vamos fazer agora. Não vamos esperar o ano que vem. Não se faz aula para encher linguiça. Se faz aula para gerar movimento, aprender e traduzir isso em progresso e resultado nas nossas empresas e em todos os nossos programas. Beijo!